Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas e também nos orbitais. Só que antes, me diz aí embaixo o que vocês acharam, se melhorou o áudio, se melhorou a imagem, tudo bem? Bom, vamos lá então entender como que funciona isso aqui, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que na camada K só temos um único orbital, que é o orbital do tipo S, tudo bem? E se tem somente um orbital, significa que nós temos somente dois elétrons, sendo possível adentrar dentro desse orbital aqui. Então, aqui, no máximo, nós vamos ter um elétron ou dois elétrons. Sempre lembrando que a forma como eles entram aqui é sempre opostas. Então, se nós temos dois elétrons, eles vão ter spins opostos, tudo bem? Então, por exemplo, se nós tivermos um átomo de hidrogênio, ele vai ter somente um elétron, indiferente o spin. Agora, se nós tivermos um átomo de hélio, ele tem que ter aqui dois elétrons. Logo, ele tem que ter um spin up e um spin down, tudo bem? Isso daí é regra da distribuição eletrônica. O que nós sabemos? Nós sabemos que conforme nós vamos nos deslocando entre as camadas aqui, nós vamos aumentando a energia. Então, significa que a camada L ela é mais energética do que a camada K. A camada M é mais energética que a L e que a K também. Então, nesse caso aqui, nesse desenho, nós temos aqui basicamente a energia se deslocando para baixo, tudo bem? Então, nós temos aqui a energia, no caso, se deslocando nesse sentido aqui, tá? Então, quanto mais para baixo a gente for, mais energético é a nossa camada. Consequentemente, os orbitais que se encontram dentro dessas camadas, eles são mais energéticos. Então, quanto mais a gente desce aqui, mais energético vai ficando o sistema, tudo bem? Então, vai sendo distribuído dessa forma. Algumas distribuições eletrônicas elas podem aparecer de forma inversa, tá? Então aqui ela pode aparecer como K, L, M, N e o mais energético sendo o Q aqui em cima. O Q sempre vai ser o mais energético, tá? Mas pode ser que apareça de forma inversa que a gente está vendo aqui. Esse aqui é um modelo tradicional que é muito comum, mas também pode aparecer de forma inversa. Partindo para a camada L. A camada L ela possui dois tipos de orbital. No caso, o orbital S e também o orbital P. Lembrem-se, o orbital S é como se fosse uma caixinha que cabe no máximo dois elétrons. O orbital P, ele já é três caixinhas, né? E cada uma dessas caixinhas pode conter também um parzinho de elétrons com spins opostos. Ou seja, cada um desses orbitais, né? Então, no caso, por exemplo, o P, que a gente sabe que ele pode acomodar total de 6 elétrons, isso quer dizer que eles são orbitais independentes. Então, a gente costuma dizer o quê? Dentro do orbital P, nós vamos ter o Px, o Py e o Pz, tá? O que isso daí corresponde? Corresponde à forma como esses orbitais eles estão orientados no espaço, tá? Então, só lembrando, né? O orbital S, né? O orbital S que vai ser o P. O orbital S, ele se caracteriza como sendo uma esfera, tudo bem? Então, ele é uma esfera. Já o orbital P, ele é formado por lóbulos, tá? Então, ele tem aqueles formatos dessa forma. Não quer dizer que tem um elétron aqui e o outro aqui, tá? Não, quer dizer que todos os dois elétrons se distribuem nesse formato, tá? Isso aqui é uma função matemática, tudo bem? Só lembrando disso daí. Então, esse daqui, ele está orientado em que sentido? Ele está orientado no sentido Y, tudo bem? Quando nós tivermos a orientação em X, tá? Nós vamos ter aqui também mais dois lóbulos. E no caso, a orientação em Z é aquela que seria como se estivesse saindo aqui da tela do computador, tudo bem? Então, nós teríamos aqui mais dois lóbulos saindo, tá? Esse aqui por trás. Então, esses daqui, ele sairia, tá? Deixa eu até fazer como se eu estivesse pintando ele aqui, né? Só para ficar mais fácil da gente entender que ele sai da tela, tá? Então, a gente tem orbital no sentido
Z, orbital no sentido Y e no sentido X, tá? Isso aqui é uma função matemática, então a distribuição desses dois elétrons, a probabilidade de encontrar eles é esse formato de lóbulos, ok? Então isso só para a gente relembrar, vou apagar aqui, tá? Então a gente vê que esses orbitais, no caso o S e também o orbital P, eles possuem uma quantidade específica de elétrons que eles podem acomodar, tá? Então, o S, mais uma vez, 2, e aqui o P vai ser no máximo 6 elétrons, tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Que nós vamos ter aqui, né, aqui dentro, em X, nós vamos ter 2 elétrons up e down, em Y, 2 elétrons up e down, né, X e Y, e em Z nós vamos ter 2 elétrons up e down, tudo bem? Então, basicamente, essa que é a ideia. Não quer dizer que a gente vai ter sempre 6 elétrons. Por exemplo, se nós estivermos falando de um elemento que possui 5 elétrons, ou seja, ele também possui 5 prótons, tá? O que ele vai ter? Ele vai ter 2 elétrons no 1s, vai ter 2 elétrons no 2s e somente 1 elétron no p. Ou seja, ele vai ter ali um elétron em um daqueles orbitais, né, na forma de lóbulo. Um único, né? Indiferente se vai ser X, Y ou Z. Ele vai ter um único elétron, tudo bem? Então, o máximo que ele pode chegar aqui são a 6 elétrons, ok? Então, dessa forma, isso quer dizer que quando nós somamos aqui, então, se tivéssemos um elemento químico com a camada K e L totalmente completa, esse elemento ele teria um total de 10 elétrons. Consequentemente, ele também vai ter 10 prótons. Por quê? Porque a quantidade de prótons e elétrons é sempre a mesma, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Acontece que quando nós olhamos aqui, nós percebemos que há a construção de um desenho similar ao quê? Similar a um triângulo, certo? Como se fosse um triângulo aqui. Isso aqui vai corresponder a exatamente o quê? Vai corresponder a 10, né? 10 elétrons. Quer dizer que, quando eu vou tentar, então, determinar o elemento com 20 prótons, ou seja, 20 elétrons também, basta eu reproduzir esse triângulo aqui dentro da distribuição, só que inverso para baixo. Então, quer dizer que o elemento que tem 20 elétrons, ou seja, 20 prótons também, ele vai ter essa configuração aqui. Um S2, né? Então, um S2, ele vai ter 2 S2 e 2 P6, 3 S2 e 3 P6 e 4 S2. Quer dizer o que isso daqui? Quer dizer que o elemento que tem um total de 20 elétrons, né? Isso aqui é igual a 20, ele vai se encontrar aonde? Na tabela periódica. Ele vai se encontrar, no caso, no período 4, tá? Como ele tem S2, né? Como ele tem S2, isso quer dizer que, quando olhamos na tabela periódica, né? Então, a tabela periódica tem mais ou menos esse desenho aqui, né? Hidrogênio aqui em cima vai ter o hélio, né? Então, o que acontece? A gente percebe que esse lado da tabela são todos os elementos que terminam em S, a distribuição. Esse daqui vão ser todos os que terminam em D, e esses daqui todos terminam em P, tá? E aí tem os lantanídeos e actinídeos que terminam em F, tudo bem? Então, se eu sei que ele termina em S, significa que tem que ser um dos elementos desse lado aqui. E nós só temos duas famílias aqui, dois grupos, né? No caso, a gente vai ter os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos, eu sei que tem que ser sempre S1. Então, significa que esse elemento que a gente está falando, ele tem 20 elétrons, terminando no S2, significa que ele vai estar por aqui, ó. Né? Aonde? Na quarta camada. Se aqui é a terceira, então ele vai estar aqui na quarta camada. Então, exatamente nessa posição aqui. Ok? E que elemento que é esse? Vai ser o cálcio, tudo bem? Então, ele tem 20 elétrons. Então, a gente consegue ver que se eu for
tomando por base algumas distribuições já conhecidas, fica muito mais fácil de eu conseguir fazer a distribuição eletrônica, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu apagar isso aqui só para a gente não ficar com a tela muito poluída, tá? O que a gente pode pensar? A gente pode pensar em um elemento que tenha um número de prótons maiores, tá? Vamos pensar, por exemplo, a gente fez aqui com 20, né? Vamos pensar um elemento que tenha, sei lá, 32 prótons, tá? Então agora eu quero fazer um elemento que tenha 32 prótons. Consequentemente, se ele tem 32 prótons, ele vai ter também 32 elétrons. Por quê? Porque os elementos da tabela periódica, eles sempre possuem o quê? Eles sempre possuem neutralidade. Então eles não são íons ali. Eles são elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons e prótons, tá? Então eu vou ter que distribuir 32 elétrons aqui na distribuição eletrônica, né? Então são 32 elétrons que eu preciso, tá? O que eu sei? Olha só, eu já posso partir desse triângulo aqui, ó, esse triângulo equilátero aqui, onde eu sei que sempre essa distribuição aqui vai me garantir 20 elétrons. Então observa como que já fica mais simples aqui para a gente fazer a distribuição. Eu preciso só distribuir mais 12. Então, o que eu posso falar? Eu posso fazer uma contração e dizer o seguinte, que toda essa distribuição é cálcio. Então, eu posso colocar entre colchetes aqui cálcio, tá? Por quê? Porque isso aqui vai indicar, né? Vai indicar que eu já tenho toda a distribuição do cálcio, ou seja, 20 elétrons. E daqui para frente, né, eu posso pôr até uma vírgula aqui se eu quiser, daqui para frente vai ser somente o adicional, tudo bem? Como que a gente faz essa distribuição agora? Preciso ter 32 elétrons. Então eu sei que aqui eu tenho 20, ok? O próximo que a gente vai fazer vai ser o 3D. Ah, mas por que eu não posso vir para o 5S? Porque o 5S tem um nível de energia muito mais alto, né? Observa, são 2 níveis de energia. Então eu venho aqui. De agora para diante, depois aqui do 20, né, que é esse triângulo aqui, a gente sempre vai fazer a sequência numérica. Então a gente tem aqui, ó, 3, 4, 5. Tudo bem? Então sempre vai ser 3, 4, 5. Preenchi aqui até o 5S, eu vou voltar daqui, ó. Então aí vai ser 4, 5, 6. Preenchi até o 6, aí eu venho do 4, 5, 6, 7... e assim sucessivamente, tudo bem? Então a gente vai seguir agora essa sequência porque fica muito mais racional e muito mais fácil da gente conseguir fazer essa distribuição. Então vamos lá, tá? O que a gente sabe? Como eu disse, aqui tem 20 e eu sei que eu tenho que fazer então a sequência 3, 4, 5 aqui, tá? Nessa sequência aqui, ó, diagonal, tá? Então vamos lá. 20, preciso de 32, então são mais 12. Quantos que vão caber aqui no D? O D, ele é um orbital que ele tem 5 possibilidades, né? Ou seja, ele é um tipo de orbital que possui 5 orientações, tá? Então aqui dentro eu vou ter 2 orbitais, ou melhor, 2 elétrons, um up e um down, aqui também, aqui, aqui e aqui, tá? Existem designações específicas aqui, então você vai ter o DX, DY, DZ, depois você vai ter DXY e o DZY, por exemplo, tá? Por quê? Porque são orientações específicas. Um dia a gente vê isso mais para frente, tá? Mas não vamos se apegar nisso daí, só vamos pegar na quantidade de elétrons possível que vai entrar aqui. Então, no máximo que eu tenho aqui são 10 elétrons. Então, aqui no máximo que a gente consegue são 10 elétrons. Só que a gente precisa distribuir quantos? A gente precisa distribuir 12 elétrons, né? 20 mais 12 para dar 32. Então, eu completo aqui com 10 e sobrou quantos? Sobraram agora, necessariamente, mais 2. Então, eu posso vir e colocar 2 aqui. Eu não posso colocar 1 e 1. Eu tenho que sempre deixar no nível de energia mais baixo. Existem alguns elementos químicos que eles têm uma contração específica lá que pode fazer com que, às vezes, em vez de ir para um nível como D, ele permanecer no nível P e ir para o S logo em seguida. Mas isso são raridades, ok? Então, aqui a gente acaba completando dessa forma. Então, o elemento com 32 elétrons, tá? Eu nem olhei na tabela periódica. Eu sei que
ele vai ter o seu nível de energia mais externo, o nível de energia mais externo dele é o nível 4, tá? Então, se a gente olhar lá na tabela periódica, vai ser o nível 4, e ele vai ter 2 elétrons nesse nível mais externo, tá? O que acontece aqui? Vamos ver aqui como que é interessante isso. Quando a gente vai terminar de fazer, então, a distribuição aqui, a gente vai colocar os 20 aqui, que a gente já pôs, né? Que representa o cálcio, e vai ter 3D10, tá? E, vamos colocar uma vírgula aqui, 4P2, tudo bem? Então, aqui eu já sei que eu tenho um total de 32 elétrons distribuídos. Deixa eu até apagar aqui embaixo para ficar mais fácil da gente entender. Então, 32, certo? 20 mais 12. Então, eu sei que quando eu vou olhar na tabela periódica, né? Então, eu tenho lá o desenho da tabela periódica, tá? Chega aqui no fim, desse jeito. Ok? O hidrogênio aqui em cima. O que eu sei? Toda essa parte aqui vai ser S. Eu sei que toda essa parte aqui é D. E eu sei que toda essa parte aqui é P. Tudo bem? Então, se a gente for fazer a distribuição aqui, né? Aqui é o nível 1. Aqui vai ser o nível 2. A gente vai ter o nível 3 aqui. E vamos ter o nível 4. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que no nível 4 do P, né, ou seja, dessa parte aqui, que eu vou encontrar esse elemento. Aonde que ele vai estar alocado? Em qual família? Aí é só eu olhar aonde que a gente tem toda a distribuição. Então, é 4s2, 4p2. Quando a gente soma aqui, então, ele tem quantos elétrons no total ali daquela camada, né, da camada N? Ele vai ter um total de 4 elétrons. Ou seja, se aqui é o 3, o 4 vai ser aqui, né? Então, ele vai se encontrar bem aqui, ó. Vai ser o elemento 32, ok? Esse elemento 32. E esse elemento 32, ele é da família do carbono. Por quê? Porque a camada de valência, tá? A camada de valência é o quê? É a camada total. Então, aqui, a camada N, tá? A camada N, ela é a camada de valência. Então, o que quer dizer? Que esse elemento aqui, na camada mais externa dele, ou seja, na camada N, ele possui 4 elétrons. Esses 4 elétrons vão se encontrar distribuídos no orbital S e também no orbital P. Tudo bem? Então, se a gente for olhar lá no caso, na família do carbono, nós vamos encontrar um elemento ali com 32 elétrons, ok? A gente sabe que o carbono ele vai ter quantos prótons, né? Ou seja, prótons em quantidade de elétrons ele vai ser igual, como eu expliquei, né? Então, ele vai ter quanto? No caso específico do carbono, ele possui 4 elétrons de valência e 2 elétrons internos. Isso aí faz com que ele tenha 6 elétrons. Logo abaixo do carbono, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali o silício. Tá? Então, provavelmente vai ser o elemento abaixo do silício. Tá? Para vocês verem, eu nem olhei na tabela periódica. Tá? Eu nem sei que elemento que é o 32. Porque a gente que é químico, às vezes as pessoas pensam, tem que saber todos os elementos da tabela periódica. Não. A gente tem que entender esse raciocínio. Por quê? Porque com esse raciocínio, eu consigo identificar qualquer elemento, eu consigo determinar o nível de energia dele, ou seja, eu consigo determinar o período que ele se encontra, consigo determinar qual a família que ele pertence e consigo determinar o quê? Quantos elétrons, consequentemente, ele tem na camada de valência, tudo bem? Mas vamos descobrir aqui quem que é esse elemento aí. Eu vou procurar aqui e eu já volto para vocês. 2000 anos depois. E basicamente, então, esse elemento é o germânio. Ele se encontra no nível 4 na família 14, ou família do carbono. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente consegue determinar facilmente qualquer elemento da tabela periódica. Tentem fazer esse mesmo esquema para elementos com números mais altos. Tentem fazer lá para um elemento com número 50, com um elemento com número 70, e vocês vão ver que vai bater certinho. Desde que, mais uma vez, vocês saiam dessa distribuição já conhecida, que é o número 20, e vão fazendo aqui as outras distribuições seguidas, né? Então, sempre fazendo 3, 4, 5. Aí 4, 5, 6. Aí depois de novo 4, 5, 6, 7.
e assim sucessivamente até que chegue no 6 e no 7. Se vocês forem fazer a distribuição do organessônio, ou seja, o elemento que tem 118 elétrons, vocês vão ver que vocês vão ocupar a tabela, essa tabelinha aqui inteira. Então, pessoal, peço mais uma vez, deixem aí um comentário dizendo se melhorou um pouco a captação de áudio e de imagem. Antes de ir embora, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou deixar uns links interessantes lá para vocês, caso vocês tenham interesse em outro canal. Eu tenho um canal específico de ciência em geral. Dê uma olhada lá, se inscrevam lá, que também é bastante interessante. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula de Química.